Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. A igreja celebra a festa de um grande santo, de um grande doutor, São Jerônimo. Eu quero convidar vocês a abrirem bem o coração para que nós possamos meditar o mistério da palavra de Deus que São Jerônimo tanto amou, para que Deus venha falar aos nossos corações. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, do versículo 57 até o versículo 62, que diz: Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. E Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos São Jerônimo. São Jerônimo, que é conhecido como o patrono dos biblistas, aqueles que estudam a Bíblia. São Jerônimo que teve uma grande missão na sua vida, de traduzir a Bíblia do hebraico, do aramaico, do grego para o latim. São Jerônimo passou os seus 35 anos, os últimos anos da sua vida, dedicado exclusivamente na oração, na penitência, se dedicando ao estudo da palavra de Deus, numa grutazinha muito simples, para que hoje nós pudéssemos ter essa tradução de todas essas línguas para o latim. Esse homem santo, dedicado, trabalhou com muita dedicação, com muito zelo, minuciosamente, nesse trabalho tão árduo, mas ao mesmo tempo tão necessário para cada um de nós. Gente, a vida de São Jerônimo é verdadeiramente incrível. É um grande legado, é um grande favor que ele fez para toda a igreja. E hoje nós celebramos a vida e as virtudes desse grande santo. No Evangelho, nós escutamos 3 relatos de uma pessoa que chegou para Jesus e disse: Eu vou te seguir. Onde quer que o Senhor for, eu vou também. Mas Jesus diz: Olha, as raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele que se ofereceu para ir, Jesus já bateu a real e disse: Olha, calma. Já teve outro que Jesus disse: Olha, segue-me. Esse não se ofereceu, Jesus chamou. E ele disse: Tá, eu te sigo, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. Uma obra de caridade, uma obra de misericórdia. Mas Jesus disse: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, esteja disponível totalmente para quando eu te chamar. Vai anunciar o reino de Deus. E a outro, Jesus até falou: Eu quero que você me siga. E ele disse: Mas deixa primeiro eu me despedir dos meus familiares. Jesus fala: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. 3 vocações diferentes. Aqueles que se oferecem,
aqueles que são chamados por Jesus, mas ainda ficam lá e cá, e aqueles que ainda vivem apegados às realidades materiais, aos laços sanguíneos, aqueles que até querem seguir a Jesus, mas que ainda ficam com receio de se darem totalmente ao reino de Deus. Cada um de nós recebeu um chamado de Deus, recebeu uma vocação, recebeu uma missão. Estamos daqui a pouco iniciando um mês missionário. E eu preciso saber para que Deus me chama. São Jerônimo recebeu esse chamado, essa grande missão de traduzir a Bíblia. E eu imagino quanta dedicação, quanto amor, quanto zelo ao longo de tantos anos esse homem dedicou para poder cumprir essa missão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós que fomos chamados por Deus desde o nosso nascimento, que a gente possa entender a vocação que Deus nos fez, que Deus nos deu, a missão para a qual Deus nos chamou, e a gente abraçar essa vocação, abraçar essa missão. Como eu sempre costumo dizer, vocação acertada, vida feliz. Você só vai ser verdadeiramente feliz, pleno, realizado, quando você estiver no lugar que Deus te colocou. No lugar que Deus quer que você esteja. Não adianta de nada eu querer abraçar uma vocação apenas pelos benefícios materiais, apenas pelos status que aquela profissão pode me dar. Eu tenho que abraçar uma vocação para me realizar nela. Eu fico tão feliz quando eu vejo um médico realizado, um professor realizado, um advogado realizado. Quando eu vejo um padre, uma freira, um bispo realizado, um consagrado realizado. Ou seja, a vontade de Deus se encontrou com a vontade da pessoa e a correspondência desse chamado, dessa missão, dessa vocação, culmina em uma realização de vida que serve para essa vida, mas que não fica somente aqui, que nos eleva ao céu, que nos leva para a salvação. Então eu quero convidar você, hoje, dia de São Jerônimo, primeiro, a buscar cada vez mais compreender a vontade de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para a sua vida. Qual é a sua missão? Para que Deus está te chamando nessa vida? Eu tenho certeza, para que nós possamos construir juntos o reino de Deus. E assim a gente possa ser feliz, ajudar muitas pessoas a serem felizes e a encontrar a salvação que é Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.